Minha mãe achou que minha irmã poderia se casar no mesmo lugar e na mesma data que eu sem a minha permissão. E depois ficou brava com a minha resposta. Meu fichário de casamento tinha abas, o que é vergonhoso admitir porque não sou o tipo de pessoa que usa abas. Sou do tipo que joga recibos em uma gaveta. Sou do tipo que bebe café frio ao meio-dia. Sou do tipo onde eu enfiei minhas chaves. Não, sério, cadê minhas chaves? Mas de alguma forma, para o meu casamento, virei a mulher das abas etiquetadas, amostras de tecido, contratos impressos e um saquinho de emergência com alfinetes em uma gaveta. Como se estivesse me preparando para uma guerra em vez de uma recepção com frango, bolo e parentes mais velhos reclamando da música. Meu nome é Maris, e na época em que tudo isso começou, eu tinha 31 anos, morava em uma cidade pacata nos arredores de uma cidade de tamanho médio no meio-oeste. Noiva de um homem que eu amava daquele jeito sem graça e constante, que é o que importa de verdade. Não sem graça, tipo chato. Sem graça porque ele pagava as contas em dia. Sabia como eu gostava do meu café. E não achava que evitar emoções era um traço de personalidade. Depois da infância que tive, isso era mais atraente do que qualquer grande gesto romântico. Me dê um homem que diga: já liguei para o local e confirmei as cadeiras. E eu vou desmaiar de emoção como uma viúva vitoriana. Não tenho orgulho disso, sou apenas sincera. O casamento deveria ser a parte limpa da minha vida. Isso soa dramático. Mas é sério. Passei a maior parte da minha infância me sentindo como a sobra de uma refeição que ninguém queria terminar. E esse casamento, com o local à beira do lago, as luzes suaves, e meu pai chorando toda vez que via uma foto do vestido, parecia a prova de que eu tinha construído algo separado. Algo meu. Algo em que minha mãe não pudesse entrar e bagunçar com aquele sorrisinho calmo dela. Você precisa entender a minha mãe antes de julgar a rapidez com que passei de educada para não aguento mais. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Não lembro de todos os detalhes, obviamente. Mas lembro do suficiente. Lembro do rosto do meu pai cinzento enquanto ele colocava roupas em um sacolão. Lembro da minha mãe parada no corredor de braços cruzados, como se estivesse esperando ele se apressar e ir arruinar a própria vida em outro lugar. Lembro do homem que se tornou meu padrasto aparecendo logo depois. Não semanas. Não meses. Horas, talvez. Minha cabeça de criança não entendia traição, infidelidade, casos ou qualquer uma das palavras de adultos que as pessoas usam para fazer o egoísmo parecer algo organizado. Eu só entendia que meu pai saiu chorando, e outro homem entrou como se estivesse lá fora esperando a vez dele. Naquela noite, minha mãe me mandou para o quarto com uma tigela de cereal, mesmo sendo hora do jantar. Comi no chão porque não queria sentar na mesa da cozinha, onde tudo parecia errado. Lembro de ouvir a risada dela atrás da porta do quarto. Não uma risada alta, apenas uma risadinha suave. Essa deve ser a parte que ficou marcada. Meu pai tinha ido embora, eu estava chorando em cima do cereal e ela estava rindo. Quando meu pai voltou alguns dias depois para me ver, eu me agarrei na perna dele e implorei para ir junto. Eu nem tinha uma mala pronta. Arrastei um travesseiro atrás de mim como se fosse o suficiente para começar uma vida nova. Minha mãe parou na porta e disse: se é o que ela quer. E foi isso. Sem briga, sem lágrimas. Sem um por favor, não leve meu bebê. Ela simplesmente me deixou ir. Morei com meu pai e meus avós por um tempo depois disso. No quarto de hóspedes com cortinas florais e uma cama que rangia toda vez que eu me mexia. Minha avó colocava cobertores extras em mim toda noite, mesmo quando não estava frio. Meu avô fingia não chorar quando eu perguntava se minha mãe estava brava comigo. Meu pai trabalhava muitas horas e ainda fazia panquecas em formato de borrões nas manhãs de sábado, porque dizia que círculos eram para quem desiste. Ele estava exausto, com o coração partido e provavelmente apavorado, mas ele estava lá. Minha mãe casou de novo rápido. Rápido o suficiente para os adultos baixarem o tom de voz quando falavam sobre isso perto de mim. Rápido o suficiente para eu aprender cedo que os adultos acham que sussurrar deixa as crianças surdas. Depois ela teve minha meia-irmã. E depois disso, qualquer espacinho que eu ainda tinha na vida da minha mãe foi alugado permanentemente. Sei que soa feio dizer que nunca tive uma ligação com a minha irmã. Sei que as pessoas adoram dizer que irmãos são inocentes, que os bebês não escolhem a bagunça em que nascem. E tudo isso é tecnicamente verdade. Não estou dizendo que ela fez algo errado quando era bebê. Ela só estava lá. Ela estava lá na casa que costumava ser minha, nas fotos de família que pararam de me incluir, nos pijamas de Natal que eu nunca ganhei, nas histórias antes de dormir que minha mãe aparentemente sabia ler quando estava afim. Cada visita àquela casa parecia entrar em uma peça de teatro onde meu papel tinha sido cortado,
Mas ninguém tinha me avisado para sair do palco. Meu padrasto não me odiava abertamente. Sinceramente, isso poderia ter sido mais fácil. Ele me ignorava daquele jeito limpo e eficiente com que as pessoas ignoram uma cadeira de que não gostam. Ele comprava vestidinhos e brinquedos para minha irmã e, mais tarde, aulas de dança e um carro para ela aprender a dirigir, enquanto eu recebia comentários como: "Seu pai cuida das suas necessidades, né?" Minha mãe dizia: "Não seja sensível." Se eu ficasse quieta. Aprendi a parar de pedir qualquer coisa lá. Nem lanche, nem ajuda, nem carona, nem atenção. Especialmente atenção. Meu pai acabou conseguindo sua própria casinha perto dos meus avós. Anos depois, ele se casou com minha madrasta. E eu sei que algumas pessoas odeiam essa palavra, mas eu não. Minha madrasta deu um novo sentido a essa palavra para mim. Ela entrou na minha vida com cuidado. Não tentou substituir ninguém. Não se chamava de mãe de bônus, nem me pediu para fazer um discurso no casamento dela. Ela simplesmente aparecia com sopa quando eu estava gripada, lembrava que eu odiava cogumelos, sentava ao meu lado durante os concertos da escola. E uma vez atravessou a cidade à noite, porque liguei chorando depois que minha mãe esqueceu o meu aniversário. Ela nem sequer falava mal da minha mãe. Só disse: "Você merecia coisa melhor hoje." E me deixou chorar no carro dela. Então, quando digo que planejar meu casamento parecia uma cura, quero dizer que meu pai e minha madrasta estavam lá para cada pequena coisa normal que minha mãe tinha ignorado. Minha madrasta me ajudou a comparar convites. Meu pai se ofereceu para pagar mais do que eu me sentia à vontade para aceitar. E eu relutei porque tenho problemas de orgulho do tamanho de um guarda-roupa. Ele olhou para mim e disse: "Deixe-me fazer isso. Eu já perdi o suficiente." Diga-me o que você responde a isso sem virar uma poça de lágrimas. Exatamente. Você não responde. O local era um espaço tipo chalé perto de um lago. Não era chique nível celebridade. Apenas aconchegante e bonito. Vigas de madeira, janelas grandes, uma lareira de pedra, um deck com vista para a água. O tipo de lugar que faz as tias de meia-idade dizerem: "Ah, que gracinha!" com uma voz que significa que estão julgando mentalmente os banheiros. Meu noivo amou porque tinha estacionamento suficiente e não cheirava a carpete velho. De novo, romance. Reservamos com mais de 1 ano de antecedência. Pagamos os depósitos. Escolhemos uma cerimônia no final da tarde porque eu queria a luz sobre a água e também porque não sou uma noiva matinal. Ninguém precisa me ver fazendo votos vitalícios antes do café. Planejamos o jantar, a música, as flores, o mapa de assentos, a reserva do hotel, tudo. Eu e minha madrasta tínhamos uma pasta compartilhada cheia de notas. Meu pai ficava fingindo que não se importava com a cor dos guardanapos e depois, do nada, dizia coisas como: "Os de cor sálvia parecem mais calmos." Ele estava investido. Profundamente, agressivamente, docemente. Contei para minha mãe sobre o noivado porque não sou um monstro. Ou talvez porque uma pequena parte estúpida de mim ainda queria que ela agisse como uma mãe. Ela pareceu feliz o suficiente. "Que maravilha," ela disse. "Me mande a data quando souber." Isso foi praticamente todo o show de fogos de artifício emocional. Nada de choro. Nada de "minha filhinha vai casar." Nenhuma oferta de ajuda. Ela perguntou o que minha irmã achou do anel. O que foi estranho porque minha irmã nem tinha visto e a gente não se falava. Mas deixei pra lá. Eu tinha ficado boa em deixar pra lá. Se negligência emocional fosse um esporte, eu teria troféus. Por meses, tudo ficou calmo. Suspeitosamente calmo, agora que penso nisso, mas na época eu estava ocupada. Trabalhava como gerente de escritório em uma clínica odontológica, o que significava que passava meus dias lidando com agendas. Ligações de seguros, pacientes irritados, impressoras quebradas e pessoas que achavam que "estou um pouco atrasado" significava "vou chegar 40 minutos depois da consulta com um smoothie na mão." O planejamento do casamento acontecia nas brechas da vida real. Eu respondia e-mails de fornecedores durante o almoço. Escolhia músicas enquanto dobrava roupa. Chorei uma vez porque o buffet mudou a opção de salada, o que obviamente não era pela salada, mas tente explicar isso para mim às 10 da noite. De calça de moletom. 2 meses antes do casamento, eu estava sentada na mesa da cozinha com o fichário aberto, comendo cereal em uma caneca porque todas as tigelas estavam na lava-louças, quando minha mãe ligou. A voz dela tinha aquele tom brilhante que as pessoas usam quando tentam parecer casuais sobre algo que já ensaiaram. "Querida," ela disse. E eu imediatamente senti minha espinha travar porque ela só me chamava de querida quando queria alguma coisa. "Oi, mãe. Tenho uma notícia feliz."
Por um segundo, pensei que talvez ela fosse dizer que finalmente tinha decidido fazer terapia. Sim, sou iludida e hilária. Minha irmã estava noiva. Eu dei os parabéns porque é isso que uma pessoa decente faz. Minha irmã estava com o namorado há alguns meses. Eu sabia disso por atualizações aleatórias da família, não porque ela tivesse me contado. Tinha encontrado o cara umas 2 vezes, e em ambas ele parecia um homem que queria ser querido, mas não tinha certeza de em qual sala tinha entrado. Ele trabalhava em algum esquema de armazém, ela trabalhava meio período em um salão e, pelo que entendi, o dinheiro estava curto. Que legal, eu disse. Dê os parabéns para ela. Minha mãe suspirou. Não um suspiro triste. Um suspiro de quem está preparando o terreno. Ela está tão feliz, Maris, realmente feliz, mas também está com o coração partido. Encarei minha caneca de cereal. Já? Ela quer um casamento, mas eles não podem pagar muita coisa agora. Você sabe como as coisas estão. Eu sabia como as coisas estavam. As coisas estavam caras. O aluguel estava um absurdo. As compras de mercado estavam parecendo itens de luxo. Eu sabia. Mas eu também conhecia o tom de voz da minha mãe. E meu estômago começou a fazer aquele velho nó da infância. Aquele que dizia, cuidado, o chão está prestes a sumir. Então ela disse, tive uma ideia. Lá estava. A frase que deveria vir acompanhada de uma sirene. A ideia da minha mãe era que minha irmã fizesse uma pequena cerimônia de manhã no meu local, no dia do meu casamento. Só uma coisa rápida. Só a família. Menos de 10 pessoas. Quase imperceptível. Eles usariam as mesmas flores. Se eu estivesse de acordo, talvez tirassem algumas fotos no lago antes de os meus convidados chegarem. E depois eles sairiam antes da minha cerimônia. Minha mãe disse isso como se estivesse pedindo uma colher de servir emprestada. Não a data do meu casamento, o local e o meu oxigênio emocional. Eu nem respondi de imediato. Na verdade, olhei em volta da cozinha como se houvesse uma câmera escondida e alguém estivesse filmando minha reação para um programa de pegadinhas. Meu noivo estava na sala, assistindo meio por cima um vídeo de reforma com um som baixo. Lembro dele me olhando porque meu rosto deve ter mudado. Maris? Minha mãe disse. Você está aí? Eu disse. Não. Apenas não. Palavra linda. Palavra subestimada. Deveria ser ensinada mais cedo nas escolas. Ela riu de leve. Não reaja assim. Não estou dizendo que ela tomaria o seu casamento. Seria separado. No mesmo dia. De manhã. No mesmo lugar. Brevemente. Usando o lugar que o meu pai pagou os depósitos para o meu casamento. Isso esfriou a voz dela em meio grau. Seu pai não é a única pessoa nesta família. Coloquei a caneca na mesa porque minha mão estava tremendo e eu não queria leite de cereal no mapa de assentos. Mãe, não vou dividir o dia do meu casamento. Você não está dividindo o seu casamento, Maris. Está dividindo um local por 1 hora. Não. Ela é sua irmã. Ela é sua filha. Isso não faz dela minha responsabilidade. Houve um silêncio. Um silêncio de verdade. Aquele tipo em que você ouve alguém decidindo se vai ficar ofendido ou bravo. Você sempre foi dura com ela, minha mãe disse. Eu ri, e saiu mais maldoso do que eu pretendia. Eu mal a conheço. Exatamente esse é o meu ponto. Fechei os olhos. Meu noivo tinha pausado o vídeo agora. Ele estava me olhando fixamente com as sobrancelhas franzidas, como se quisesse intervir, mas soubesse que aquilo era um campo minado familiar. Minha mãe continuou. Disse que minha irmã sempre se inspirou em mim. Mentira. Disse que minha irmã queria uma conexão. Mentira também. Disse que seria lindo 2 irmãs celebrando o amor no mesmo dia. Que nojo. Disse que a vida era curta, a família era preciosa, que casamentos não eram sobre propriedade. Eu disse, meu casamento é sobre meu noivo e eu. É sobre isso. Bom, ela disse, e agora a doçura tinha sumido. Espero que você não se arrependa de ser tão egoísta. Desliguei. Foi rude? Talvez. Eu me importava? Naquele momento, não. Fiquei ali encarando o telefone enquanto meu noivo vinha e perguntava o que tinha acontecido. Quando contei, ele fez uma cara que só posso descrever como um homem tentando muito não dizer algo desrespeitoso sobre a futura sogra. Ela pediu o quê? Ele disse. Casamento de manhã. Mesmo lugar, mesmo dia, tipo um combo de café da manhã. Ele piscou. Isso é loucura. Quase chorei de alívio. Não porque eu precisasse de permissão para ficar brava, mas porque quando você cresce ouvindo que seus limites são crueldade, às vezes ouvir uma pessoa normal dizer isso é loucura parece ganhar um abraço. As próximas semanas foram uma assinatura emocional de tempo integral que eu nunca pedi.
Minha mãe ligava, mandava mensagem, trocava de número e mudava de tática a cada poucos dias. Primeiro era uma culpa suave, depois dever familiar. Depois viraram acusações de que eu estava punindo minha irmã por um divórcio que aconteceu quando eu tinha 5 anos. Toda uma história. Essa frase ficou em mim como um hematoma, como se a solidão da minha infância tivesse sido um projeto de escrita criativa, como se minha mãe não tivesse feito escolhas, e depois me deixado para transformá-las em algo suportável. Disse a ela novamente que a resposta era não. Sugeri que minha irmã fizesse uma cerimônia no civil, um jantar no quintal, uma pequena reunião em um restaurante, qualquer coisa realista. Minha mãe disse: fácil para você dizer quando seu pai está pagando pelo seu sonho. Essa me pegou. Queria poder dizer que respondi com maturidade e elegância. Não respondi. Digitei. Talvez se você não tivesse construído seu sonho em cima de destroços, teria dinheiro para o dela. Minha mãe não respondeu por um dia inteiro depois disso, o que pareceu pacífico até começar a parecer aterrorizante. Fiquei checando meu telefone feito uma idiota. Meu noivo me disse para bloqueá-la por um tempo. Eu disse que ia. Depois não fui. Depois chequei de novo. Depois chorei no banheiro do trabalho porque um paciente reclamou de uma conta e meu sistema nervoso decidiu que isso estava de alguma forma conectado à minha mãe. Bem fofa. Bem estável. Minha irmã mandou mensagem 2 dias depois. Eu não recebia uma mensagem direta dela há meses. Talvez mais. Dizia: espero que seu casamento perfeito valha a pena destruir qualquer chance de sermos irmãs. Fiquei encarando aquela frase sentada no carro em frente ao supermercado, com o sorvete derretendo no banco de trás. Era uma frase tão dramática que parte de mim queria admirar o esforço. Destruir qualquer chance de sermos irmãs? Que chance? A chance que tivemos enquanto ela me ignorava nos jantares de família? A chance que tivemos quando ela postava fotos com legendas sobre ser a única bebê de verdade da mãe dela? A chance que tivemos quando ela perguntou uma vez num jantar de feriado se meu pai nunca se cansava de se fazer de vítima? Essa chance? Escrevi. Você não pode exigir um relacionamento só quando precisa do meu salão. Então eu a bloqueei. Isso pareceu bom por uns 12 minutos. Depois minha mãe me mandou um print da minha mensagem e escreveu: cruel, absolutamente cruel. Bloqueei ela também. Por 3 dias, silêncio. Silêncio de verdade. Eu e meu noivo começamos a respirar de novo. Fomos a uma degustação de bolo. Discutimos se um certo recheio tinha gosto de limão ou de lustramóveis. Enviamos alguns convites atrasados. Minha madrasta veio me ajudar a organizar os cartões de lugar e contei tudo para ela, porque não conseguia mais carregar aquilo como se fosse uma panela quente. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, disse: você tem o direito de ter um dia que não pertence a eles. Explodi em lágrimas tão rápido que ela ficou assustada. Eu sei, eu disse, limpando o rosto com um guardanapo porque nunca tinha lenço onde eu precisava. Eu sei disso. Eu sei. Só odeio ainda me sentir má. Ela apertou minha mão. Isso é porque eles te treinaram para achar que paz significa ceder. Essa frase vive na minha cabeça desde então. Meu pai foi menos gentil. Ele mesmo ligou para a minha mãe, coisa que eu não pedi, e depois me contou apenas a versão limpa. A versão limpa era que ele disse que o local estava reservado para o meu casamento, pago através dos meus contratos, e não estava disponível para mais ninguém. A versão suja, que minha madrasta me contou com as sobrancelhas levantadas, incluía ele dizendo: você não vai usar a filha que abandonou como se fosse um cupom de desconto. Eu amo esse homem, com todos os defeitos. Minha mãe não aceitou bem. Em vez de recuar, ela mudou a rota. Como eu tinha bloqueado ela e minha irmã, ela deu a volta em mim. Conseguiu o número do meu noivo em uma conversa antiga de grupo sobre um churrasco de família e ligou para ele enquanto ele estava no trabalho. Ele me contou naquela noite, antes mesmo de eu tirar os sapatos. Ele estava com aquela cara cuidadosa que as pessoas usam quando sabem que estão segurando uma granada com um lacinho. Sua mãe me ligou. Fiquei parada na entrada, ainda com a bolsa no ombro. Claro que ligou. Ela estava chorando. Claro que estava. Ele disse que ela contou que eu estava sobrecarregada e reagindo a traumas de infância. Disse que minha irmã estava com o coração partido. Disse que eu poderia ouvi-lo porque eu confiava na calma dele, o que me deu vontade de morder a parede. Ela perguntou se ele poderia me convencer a passar nossa cerimônia para mais tarde, para que minha irmã pudesse usar amanhã. Disse que isso mostraria a todos que homem generoso ele estava levando para a família. Eu disse: ela tentou te bajular para roubar meu casamento de mim? Ele assentiu devagar. Basicamente. E eu disse a ela que não tomo decisões pelas suas costas.
Deixei minha bolsa cair. Só soltei. Chaves, protetor labial, recibos velhos, tudo se espalhou pelo chão, e comecei a chorar de novo porque, aparentemente, meu corpo tinha decidido que lágrimas eram o prato do dia naquele mês. Ele veio e me abraçou. Ei, eu nem considerei isso. Eu sei. Eu disse contra a camisa dele. Eu sei. É que ela achou que você consideraria. Essa era a parte. Minha mãe me conhecia o suficiente para saber onde apertar, mas não conhecia meu relacionamento o suficiente para entender que não funcionaria. Ou talvez soubesse e tentasse de qualquer jeito, o que talvez seja pior. Desbloqueei ela apenas o tempo suficiente para ligar. Ela atendeu como se nada tivesse acontecido, toda ofegante e ferida. Você ligou para o meu noivo pelas minhas costas. Eu disse. Eu estava tentando te fazer ver a razão. Não, você estava tentando manipulá-lo. Isso é uma acusação terrível. É uma acusação precisa. Ela começou a chorar. Eu não me mexi. Não amoleci. Sentei na mesa da cozinha com meu noivo na minha frente, a mão dele perto da minha, mas sem encostar, me deixando escolher. Minha mãe disse. Eu sou sua mãe. Eu disse. Então haja como tal. Ela ficou em silêncio. Disse a ela que, se entrasse em contato com ele de novo, ou com qualquer fornecedor, ou qualquer pessoa ligada ao meu casamento, ela não seria bem-vinda. Falei claramente, sem gritar, sem a voz trêmula. Fiquei muito orgulhosa de mim mesma por essa. Pequenos milagres. Ela sussurrou. Você baniria sua própria mãe do seu casamento? Eu disse. Sim. E então a bloqueei de novo. Aqui está a coisa engraçada sobre limites. Pessoas que os respeitam os ouvem de primeira. Pessoas que não respeitam os tratam como a oferta inicial de uma negociação. Minha mãe ouviu. Você vai ser banida. E aparentemente pensou. Interessante. Vamos testar a cerca. Cerca de 3 semanas antes do casamento, minha tia me ligou. Ela é irmã da minha mãe, mas é o tipo de tia que sempre parece ter uma fofoca em uma mão e um cigarro que parou de fumar há 10 anos na outra. Ela disse. Querida, estou confusa. Essa frase nunca levou a lugar nenhum pacífico. Ela tinha recebido um convite de casamento da minha irmã. Mesma data, mesmo local. Cerimônia de manhã, recepção logo após. Não menos de 10 pessoas. Não uma coisinha privada. Um convite de verdade. Impresso. Enviado pelo correio. Com o meu local à beira do lago listado como se pertencesse a eles. Senti todo o sangue fugir do meu rosto. Lá estava. O nome do meu local. Minha data. O nome da minha irmã. O nome do noivo dela. Um design bonitinho com uma frase melosa sobre famílias se unindo. Fiquei encarando aquela frase até ficar embaçada. Famílias se unindo. Claro. Tipo um engavetamento na rodovia. Meu noivo estava no trabalho. Meu pai estava em uma consulta médica. Minha madrasta não atendeu. Então fiz o que não deveria ter feito sozinha. Dirigi até a casa da minha tia, peguei o convite físico e fui direto para a casa da minha mãe. Eu sei. Péssima ideia. Mas a raiva te deixa eficiente, não sábia. Minha mãe abriu a porta, viu meu rosto e chegou a dar um passo para trás. Meu padrasto apareceu atrás dela com aquele olhar de tédio que sempre usava perto de mim, como se eu fosse uma conta que chegou atrasada. Segurei o convite para o alto. Explique. A boca da minha mãe abriu, fechou, abriu de novo. Ela pareceu mais velha de repente. Não frágil, apenas pega no flagra. Meu padrasto disse: Não venha aqui balançar papel para sua mãe. Ignorei ele. Vocês mandaram convites. Minha mãe disse. Sua irmã mandou. Usando o local que eu disse não. Ela acreditou que você ia mudar de ideia. Eu ri. Não porque fosse engraçado. Porque meu cérebro tinha ficado sem sons apropriados. Você acreditou que eu ia mudar de ideia? Eu disse. Não jogue isso nela como se ela tivesse impresso isso num vácuo. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Lá estava a velha arma. Rosto suave, olhos úmidos, voz de desamparada. Ela admitiu que tinha dito à minha irmã que eu acabaria concordando. Disse que minha irmã estava chorando toda a noite. Disse que meu padrasto estava estressado porque já tinham pago depósitos para um vestido e um buffet de brunch. Disse que, uma vez que os convites foram enviados, ela achou que eu entenderia que cancelar humilharia todo mundo. Eu disse. Então o plano era me encurralar. Não, ela disse rápido. Era fazer você ver o que sua recusa estava causando. Meu padrasto deu um passo à frente. Você sempre puniu esta família porque seu pai te envenenou. Virei para ele devagar. Cuidado. Ele disse que minha mãe cometeu erros, mas meu pai também.
Disse que passei a vida agindo como se fosse boa demais para a casa deles. Disse que minha irmã só queria um dia lindo e eu estava guardando o meu por amargura. Disse que meu pai me mimou e agora eu achava que amor significava dinheiro. Queria poder dizer que mantive a calma. Não mantive. Disse a ele que ele não tinha direito de me dar lição de moral sobre família quando ele entrou na minha antes de o lençol esfriar. Sim, eu disse desse jeito. Sim, minha mãe ficou chocada. Sim, foi feio. Não me arrependo totalmente. O rosto do meu padrasto ficou vermelho. Sua desrespeitosa. Minha mãe o cortou, mas não porque estava me defendendo. Porque os vizinhos podiam ouvir. Essa sempre foi a prioridade dela. Não o dano, a aparência. Disse a eles que o convite era fraudulento. Disse que ia ligar para o local imediatamente. Disse que nenhum deles, nem minha irmã, seria permitido no meu casamento, a menos que eu perdesse o juízo até lá, o que parecia improvável, mas não impossível dada a companhia. Minha mãe começou a soluçar. Por favor, não faça isso, por favor. Você vai arruiná-la. Eu disse. Você fez isso. Ela vai ser humilhada. Ótimo. Talvez a humilhação a ensine a parar de fazer planos com a propriedade dos outros. Minha mãe me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Saí antes de dizer coisa pior. Porque eu queria. Eu queria. Havia anos de palavras presas na minha garganta, cada aniversário esquecido, cada visita fria, cada vez que eu a via sendo mãe da minha irmã com as duas mãos, enquanto eu ficava lá segurando meu próprio coração partido como se fosse uma bandeja de almoço. Mas eu sabia que, se continuasse, ela transformaria minha dor em prova de que eu era instável. Então fui embora. No carro, eu tremia tanto que não consegui dirigir por 10 minutos. Liguei para o meu noivo, e quando ele atendeu, eu disse: eles mandaram convites. E comecei a soluçar na vaga de estacionamento como um desastre completo. Ele saiu do trabalho mais cedo. Meu pai ligou para o salão. Minha madrasta veio com um jantar que ninguém comeu. A gerente do local, abençoada seja aquela mulher, e sua voz direta, confirmou que nenhum outro evento estava reservado e que ninguém além de mim, meu noivo, meu pai ou minha madrasta poderia fazer mudanças. Ela colocou uma senha na conta. Uma senha. Para um salão de festas. Como se eu estivesse protegendo um cofre de banco da minha própria mãe. A senha era o nome do meu cachorro de infância, porque minha mãe nunca se importou o suficiente para lembrar. Mesquinho? Talvez? Eficaz? Com certeza. Meu pai também pagou por segurança no local. Eu odiei isso. Odiei que meu casamento precisasse de uma lista de convidados e uma lista de proibida a entrada. Odiei que meu noivo tivesse que discutir portas e pontos de controle quando deveria estar preocupado com os votos. Odiei que meu pai parecesse culpado, embora nada disso fosse culpa dele. Os parentes começaram a ligar depois disso. Alguns estavam confusos, alguns solidários. Alguns tinham opiniões que deveriam ter guardado. Um primo disse: você não podia simplesmente deixar ela usar amanhã? Você ainda teria a tarde. Eu disse: você deixaria alguém se mudar para o seu apartamento de manhã porque gostou do seu contrato de aluguel? Ele disse que não era a mesma coisa. Eu disse: para mim, é. Ele não ligou mais. Outra tia, não a que me avisou, disse que minha irmã era jovem e impulsiva, e que minha mãe claramente tinha lidado mal com as coisas, mas que a família deveria encontrar um caminho. Perguntei se o caminho envolvia eu abrir mão da minha data, local, flores e sanidade. Ela disse que eu estava sendo dramática. Eu disse: então aproveite o drama de casa. E desliguei. De novo, não foi meu melhor momento diplomático. Mas, em certo ponto, a diplomacia vira automutilação. Minha irmã tentou falar comigo por um número novo. A mensagem dizia: você venceu. Espero que se sinta bem. Não respondi. Depois ela mandou outra. Ele te acha fria, a propósito. Meu noivo disse que não acredita que o homem com quem você vai casar ainda quer seguir em frente com isso. Essa doeu por meio segundo, até eu perceber o que ela estava fazendo. Ela queria que eu me defendesse. Queria que eu perguntasse quem disse o quê. Ela queria uma rachadura. Bloqueei o número. Minha mãe apareceu na minha casa 6 dias antes do casamento. Eu a vi pela janelinha ao lado da porta, parada no meu alpendre com um lenço amassado na mão. Ela parecia pequena. Essa era a pior parte. Pessoas manipuladoras nem sempre parecem poderosas. Às vezes elas parecem tristes e, se você foi mal treinado, a tristeza começa a aparecer uma conta com o seu nome nela. Não abri a porta. Ela bateu. Depois tocou a campainha. Depois bateu de novo. Meu noivo ficou atrás de mim, em silêncio. Ele não me disse o que fazer. Só ficou ali. Minha mãe disse através da porta: Maris, por favor, estou te implorando. Minha mão estava na tranca. Eu queria minha mãe.
Não a mulher lá fora. A mãe que eu tinha inventado quando era pequena. A que pediria desculpas de verdade. A que me escolheria sem precisar ser encurralada primeiro. Por um segundo, quase abri a porta para um fantasma. Então ela disse: "Sua irmã não para de chorar." E assim, o fantasma sumiu. Não foi "eu te magoei", nem "me desculpe", nem "eu nunca deveria ter feito isso." Ainda era a minha irmã. Sempre a minha irmã. Minha dor era apenas a estrada que ela usava para chegar na filha de verdade. Me afastei da porta. Meu noivo colocou a mão no meu ombro. Minha mãe chorou por alguns minutos, e depois foi embora. Vi o carro dela saindo e senti algo em mim silenciar. Não curado, apenas silencioso. O dia do casamento chegou com sol forte, ar fresco, e meu estômago nervoso agindo como se tivesse um problema pessoal comigo. Acordei ao amanhecer, embora tivesse planejado dormir até mais tarde. Meu noivo tinha ficado com o irmão na noite anterior porque estávamos fazendo a coisa tradicional, o que pareceu bobo e fofo ao mesmo tempo. Minha madrasta já estava mandando mensagens me lembrando de comer. Meu pai mandou uma mensagem que dizia: "Hoje o dia é seu. Respira." Chorei com isso. Depois sujei o hobby de rímel antes mesmo de me maquiar, o que era bem a minha cara. No local, tudo estava exatamente como eu tinha imaginado. O lago estava cinza-azulado sob a luz da manhã, as cadeiras alinhadas, as flores simples e bonitas. A equipe se movia calmamente, como se estivessem acostumados com pessoas tendo crises emocionais perto dos centros de mesa. Os seguranças estavam perto da entrada, vestidos de forma educada o suficiente para que a maioria dos convidados provavelmente achasse que eram apenas funcionários do local. Isso ajudou. Eu não queria que meu casamento parecesse uma balada com votos. Minha madrasta entrou no quarto onde eu estava me arrumando, enquanto a maquiadora consertava o canto do meu olho. Fiz careta porque, se ela me fizesse chorar de novo, a maquiadora poderia abrir uma reclamação. Nem comece. Tenho direito a um comentário emocional. Ela sorriu. Você merecia este dia. Esse foi o comentário. Esse foi o que quase me desmontou. Meu pai entrou depois de dar uma batidinha, me viu e imediatamente virou de costas. Pai, preciso de um segundo, disse ele de frente para a parede. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Muito elegante. Muito noiva. Ele se virou com os olhos vermelhos e disse: "Pronto. Estou bem." Ele não estava bem. Nenhum de nós estava bem. Mas estávamos felizes, o que é diferente. Antes da cerimônia, a gerente do local me disse baixinho que não houve tentativa de entrada por parte da família da minha mãe. Sem cena, sem drama. Ninguém tentando invadir de manhã. Assenti como se estivesse aliviada. Porque estava. Mas outra parte de mim se sentiu vazia. Não é estúpido? Eu não a queria lá. Mas alguma sobrinha de criança em mim notou que ela não tinha se esforçado o suficiente para aparecer por mim. O trauma é chato assim. Ele reclama do tempo em uma casa que você mesma botou fogo. Meu pai me levou até o altar. Meu noivo olhou para mim como se eu fosse a única pessoa na Terra, e por uma vez me deixei acreditar nisso. Não procurei o rosto da minha mãe nas cadeiras. Bom, tá. Procurei uma vez. A cadeira que originalmente seria dela estava ocupada por uma prima do meu pai, porque eu me recusei a deixar espaços vazios para pessoas que já tinham esvaziado o suficiente. Isso ajudou. A cerimônia foi linda do jeito que as coisas simples e honestas são lindas. A voz do meu noivo tremeu durante os votos. A minha também. Fiz uma piada da qual não lembro e as pessoas riram. O lago brilhava atrás de nós. Meus avós estavam de mãos dadas. Minha madrasta chorou abertamente e fingiu que era alergia. Meu pai parecia estar tentando não desmoronar de orgulho e alívio. E ninguém roubou o dia. Isso soa simples, mas foi tudo. A recepção pareceu um suspiro depois de segurar o fôlego por anos. As pessoas dançaram mal. A comida estava boa. Meu pai fez um discurso que fez todo mundo chorar sem mencionar minha mãe uma única vez. O que foi uma misericórdia. O irmão do meu marido contou uma história embaraçosa envolvendo uma pia quebrada e pânico. Minha madrasta prendeu minha cauda 3 vezes e finalmente disse: "Este vestido tem mais engenharia do que o meu carro." Eu ri tanto que minhas costelas doeram. Em certo momento, saí para o deck sozinha. Não foi dramático. Eu só precisava de ar. A música vinha abafada pelas portas, e o lago estava escuro agora, com as luzes refletindo nele em linhazinhas trêmulas. Fiquei ali segurando um copo de água porque tinha aprendido da maneira difícil que champanhe e trauma familiar não formam um bom time. Meu marido me encontrou. "Tudo bem?" Me encostei nele. Acho que sim. Você sente falta dela?" Odiei o jeito gentil com que ele perguntou.
Odiei que a resposta não fosse clara. Sinto falta de quem eu precisava que ela fosse, eu disse. Não de quem ela é. Por quase 2 dias depois do casamento, vivemos em uma bolha. Depois começou o efeito colateral, porque o casamento da minha irmã teve que ser cancelado quando todos souberam que nunca houve uma reserva de verdade. O noivo dela estava furioso, os amigos confusos, e minha mãe tentou chamar tudo de um problema com o salão, o que era um nome generoso para a tentativa de furto emocional. Eu quis responder. Algumas pessoas mandam convites para locais roubados, mas minha madrasta me convenceu a não fazer isso. Por pouco. Ela pegou meu telefone. Pegou mesmo. Tenho 31 anos e tive meu telefone confiscado como uma adolescente, porque não sou confiável quando provocada. Justo. Pelo que eu vi, a raiva dele não foi direcionada a mim. Foi para ela. Aparentemente, ele acreditou na versão da minha mãe de que eu estava sendo difícil, mas que acabaria concordando. Quando percebeu que nunca houve permissão, sentiu-se humilhado na frente da família dele. A mãe dele ligou para a minha tia para perguntar o que estava acontecendo. E minha tia contou a verdade, porque minha tia vive pela verdade quando ela vem acompanhada de um barraco. Tudo virou uma bagunça de ligações, culpa, lágrimas e depósitos de brunch cancelados. Eu me senti mal? Às vezes. Não o suficiente para consertar, mas o suficiente para conviver com a sensação feia de que o constrangimento da minha irmã era real, mesmo que ela tenha ajudado a criá-lo. Essa é a coisa que as pessoas não admitem sobre consequências. Você pode acreditar que alguém as merece e ainda se sentir estranho vendo acontecer. Eu e meu marido deveríamos viajar para a nossa lua de mel na terça-feira seguinte. Escolhemos um lugar de praia quente. Não porque fôssemos chiques, mas porque estávamos cansados e queríamos sentar perto da água sem ninguém nos pedindo para dividi-la com um irmão. Economizamos para isso sozinhos. Meu pai ofereceu ajuda e eu disse não, porque queria que pelo menos uma coisa grande do casamento parecesse totalmente nossa. Além disso, não queria minha mãe dizendo depois que meu pai tinha financiado toda a minha vida adulta, incluindo o protetor solar. Ela diria. Você sabe que diria. Na noite anterior ao voo, meu pai ligou. A voz dele parecia que ele tinha engolido brita. Sua mãe me ligou. Sentei na beira da cama. Não. Meu marido olhou para cima enquanto dobrava camisas. O quê? Coloquei o telefone no viva-voz porque estava cansada de ser a única testemunha da insanidade. Meu pai disse que minha mãe tinha pedido para ele me convencer a levar minha irmã na nossa lua de mel. Preciso que você processe isso por 1 segundo, porque eu tive que processar. Minha lua de mel. Com meu marido. O homem com quem eu tinha casado 2 dias antes. Minha mãe queria que eu levasse minha meia-irmã adulta como compensação, porque o casamento dela tinha sido cancelado. Meu marido parou de dobrar uma camisa no meio do caminho e ficou parado segurando-a como se o cérebro dele tivesse desconectado. Eu disse, pai, por favor, me diga que você entendeu errado. Eu queria ter entendido. Aparentemente, minha mãe argumentou que, já que minha irmã tinha perdido o casamento dela, ela merecia algo alegre. Disse que eu e meu marido já estávamos indo para um lugar lindo e podíamos arcar com mais uma pessoa. Disse que minha irmã precisava de cura. Disse que eu devia um gesto a ela depois de humilhá-la publicamente. Meu pai disse a ela, em termos que ele se recusou a repetir, que ela tinha perdido o contato com a realidade. Também disse que, se ela continuasse forçando, perderia qualquer chance microscópica de um dia ter um relacionamento comigo. O que ela disse? Perguntei. Meu pai ficou quieto por 1 segundo. Ela disse que eu estava te jogando contra a sua própria irmã. Depois desligou na minha cara. Depois que desligamos, eu e meu marido ficamos nos encarando. Marido. Essa palavra ainda parecia nova, estranha e quente. Ele largou a camisa com muito cuidado. Então, ele disse, precisamos colocar uma senha na lua de mel também? Eu ri. Depois chorei. Depois ri de novo. O casamento é glamuroso. Fizemos piada com isso naquela noite porque brincar era a única alternativa a gritar. Imaginamos minha irmã parada entre nós dois na praia perguntando quem ia ficar com o lado da janela do bangalô. Imaginamos minha mãe mandando uma lista do que levar na mala. Imaginamos o agente da companhia aérea tentando processar passageira de compensação emocional, como uma classe de bilhete. Então meu marido ficou sério. Você acha que elas vão aparecer no aeroporto? Eu disse que não rápido demais. Ele me deu um olhar. Não sei, admiti. Não acho que elas sejam tão ousadas. O universo ouviu isso e disse, que fofa! Na manhã seguinte saímos cedo, mais cedo do que o planejado. Meu marido sugeriu e eu concordei porque, depois da situação do salão, a cautela parecia menos paranoia e mais higiene básica. Eu estava de legging, moletom e a expressão de uma mulher que não dormia direito há 1 mês.
Estacionamos, despachamos as malas e fomos em direção à segurança com café na mão. Foi quando as vi. Minha mãe e minha irmã estavam perto da área de embarque internacional, escaneando os rostos. Minha irmã estava com uma mala grande. Não uma bolsa, não uma sacola dramática, uma mala de rodinhas. Minha mãe estava com a mão no braço dela como se estivessem esperando um barco de resgate. Parei tão bruscamente que meu marido esbarrou em mim. O quê? Ele disse. Não respondi. Só inclinei a cabeça. Ele as viu. O rosto dele mudou completamente. Por um segundo não consegui respirar. Não porque tivesse medo de que elas nos parassem fisicamente. Isso não era um filme. Elas não iam nos derrubar no aeroporto ou se acorrentar à nossa bagagem. Era pior de um jeito menor. Elas tinham vindo para fazer cena, para chorar, para implorar, para me forçar a ser cruel em público ou generosa contra a minha vontade. Elas contaram com o fato de a minha vergonha ser mais forte que a minha raiva. Minha irmã parecia pálida e determinada. Minha mãe parecia nervosa, como se talvez até ela soubesse que aquilo era coisa de gente desequilibrada, mas já tivesse dirigido longe demais para voltar atrás. Meu marido se inclinou. Não olhe para elas por muito tempo. Elas estão com uma mala, sussurrei. Eu vi. Uma mala. Eu sei. Existem momentos tão absurdos que seus sentimentos não conseguem se alinhar direito. Eu estava brava, humilhada, triste e estranhamente impressionada com o comprometimento. Quem acorda cedo, arruma uma mala e vai para o aeroporto esperando segurar vela em uma lua de mel para a qual não foi convidada? Minha família, aparentemente. Coloque isso num brasão. Elas ainda não tinham nos visto. Meu marido pegou minha mão e me guiou por trás de um grupo de viajantes que ia para outra entrada da segurança. Não corremos. Correr seria dramático. E eu também estava com um café. Só nos movemos rápido, de cabeça baixa, como dois espiões vestindo calças muito confortáveis. Meu telefone começou a vibrar antes de chegarmos na fila. Número desconhecido. Depois de novo. Depois meu pai. Atendi o meu pai. Onde vocês estão? Ele perguntou. No aeroporto. Nós as vimos. Ele soltou um palavrão. Meu pai raramente falava palavrão perto de mim. Então, quando falava, parecia um alerta de tempestade. Elas me ligaram, ele disse. Sua mãe disse que elas estavam aí para conversar antes de vocês partirem. Eu disse para ela ir embora. Não vamos conversar. Bom, passem pela segurança. O número desconhecido da minha mãe ligou de novo. Minha irmã mandou mensagem de outro número novo. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Fiquei encarando a mensagem. Eu quis responder. Não tem que ser nada. Quis mandar uma foto da fila da segurança. Quis dizer cada palavra cruel. Em vez disso, entreguei meu telefone para o meu marido. Bloqueia, eu disse. Ele bloqueou o número. Sem discurso. Sem lição de moral. Só bloqueou. Conseguimos passar pela segurança sem sermos vistos, pelo menos até onde eu sei. Quando já estávamos perto do portão, finalmente me deixei respirar. Minhas mãos tremiam tanto que derramei café na manga. Meu marido tirou o copo de mim e disse: Ok, chega de líquidos quentes para emocionalmente instável. Eu ri alto demais e uma mulher por perto me olhou. Não me importei. Quando o avião decolou, eu chorei. Baixinho, com o rosto virado para a janela, fingindo que as nuvens eram muito emocionantes. Meu marido segurou minha mão por baixo da mesinha. Ele não me disse para não chorar. Não disse, esqueça elas. Ele sabia que a gente não esquece simplesmente as pessoas que ensinaram nosso sistema nervoso a entrar em pânico. A lua de mel foi linda. Não foi magicamente curativa, porque não é assim que funciona, mas foi linda. Dormimos até tarde. Comemos demais. Sentamos perto da água. Desligamos os celulares por longos períodos. De vez em quando, um de nós dizia: Você acha que elas ainda estão no aeroporto? E o outro fazia uma piada. Imaginei minha mãe assombrando a restituição de bagagem com uma barra de cereal, ainda convencida de que eu voltaria para pedir desculpas. Meu marido disse que minha irmã provavelmente tentou se despachar como bagagem emocional. Foi maldoso. Nós rimos. Precisávamos. No meio da viagem, chequei as mensagens porque precisava garantir que nenhuma emergência real tivesse acontecido. Meu pai tinha mandado uma mensagem. Resolvido. Aproveitem a viagem. Minha madrasta mandou uma foto das sobras do nosso bolo de casamento na geladeira dela com a legenda: protegendo isso com a minha vida. Minha tia não mandou nada, o que significava que ou ela estava se comportando ou colhendo provas. Com ela, podia ser qualquer um dos dois. Havia várias notificações de correio de voz bloqueado de números desconhecidos. Não ouvi. Isso era novo para mim.
A velha Maris teria ouvido, depois entrado em uma espiral, depois arruinado uma tarde discutindo conversões imaginárias da minha mãe na minha cabeça. A Maris da lua de mel largou o telefone e foi nadar. Evolução, mas com cloro. Quando voamos de volta, brincamos sobre vê-las esperando com plaquinhas. Não estavam. O aeroporto era só um aeroporto de novo. Pessoas arrastando malas. Crianças chorando. Alguém comendo um sanduíche com uma tristeza profunda. Normal. Por cerca de uma semana depois que voltamos, as coisas ficaram calmas. Meu marido voltou a trabalhar. Voltei para a clínica odontológica, onde uma das higienistas me deu uma caneca que dizia recém-casada, com letras de glitter, que imediatamente começou a soltar brilho na minha mesa como uma cena de crime de loja de artesanato. Os pacientes perguntavam sobre o casamento. Eu sorria e dizia que foi maravilhoso. Não dizia, minha mãe tentou emprestar minha lua de mel para a minha irmã, porque não tem jeito casual de soltar essa, entre confirmar a cobertura do seguro e agendar uma limpeza. Naquela noite, quando cheguei em casa, meu marido estava na cozinha com o celular na mão. Ele parecia tão sério que meu estômago gelou. Senta aqui, disse ele. Não, ninguém morreu. Então não comece com senta aqui. Ele respirou fundo e me entregou o telefone. As mensagens eram da minha irmã. Dessa vez não era de um número novo. Era de um perfil de aplicativo de mensagens usando a foto real dela. Porque a sutileza aparentemente tinha saído de cena. A primeira mensagem era quase educada. Ela disse que esperava que ele estivesse bem depois de tudo o que a Maris fez todo mundo passar. Depois disse que sabia que eu podia ser fria quando me sentia ameaçada. Depois disse que ele merecia alguém que valorizasse a paciência dele. Depois as mensagens ficaram piores. Ela disse que sempre o achou gentil. Disse que notou como ele olhava para ela nos encontros de família. Ele não olhava para ela nos encontros de família. Ele mal sabia onde ela sentava. Ela disse que sentia muito que o meu casamento tivesse sido construído em cima de ferir as pessoas. Disse que não o trataria como um troféu para se exibir. Depois veio uma foto. Não nua. Não explícita o suficiente para virar um escândalo gigante. Apenas sugestiva. Posada. Deliberada. O tipo de foto que uma pessoa manda quando quer ter uma negação plausível, mas também quer ser bem clara. Minha irmã em um vestido justo, olhando para a câmera como se estivesse fazendo teste para o papel de desequilibrada. Senti meu rosto esquentar. Existem ciúmes que você espera na vida e ciúmes que parecem tão estúpidos que você tem vergonha de senti-los. Esse era os dois. Eu confiava no meu marido, totalmente. Ele me mostrou as mensagens imediatamente. Não tinha respondido. Ele parecia querer desinfetar o telefone, mas meu corpo não ligou para a lógica no início. Meu corpo ouviu, sua irmã está tentando tirar isso também, e voltou direto para aquela menininha com o cereal no chão. Eu disse, ela quer o meu marido agora. Meu marido disse, ela quer uma reação. Ela te mandou uma foto provocante para ganhar biscoito. Ele fez uma cara de sofrimento. Por favor, nunca mais use esse termo. Quase ri, o que me deixou com mais raiva porque como qualquer coisa podia ser engraçada. Rolei a tela. Tinha mais. Ela escreveu. Você não precisa responder. Só queria que soubesse que nem todo mundo te vê como um acessório para a vida perfeita dela. Ela escreveu. Eu não sou como ela. Ela escreveu. Eu sei como é se sentir ignorada também. Essa última fez algo em mim estalar. Ignorada? Minha irmã? A criança de ouro? A caçula? A que tinha fotos de escola emolduradas no corredor da minha mãe, enquanto as minhas estavam em uma caixa na casa do meu pai? Aquela cuja decepção virava uma emergência familiar? Ela queria fazer cosplay de negligência agora porque isso fazia o flerte dela parecer profundo? Peguei o telefone e comecei a digitar. Meu marido disse, Maris. Eu disse, não. Ele disse, talvez seja melhor não. Eu disse, eu com certeza vou. Foi maduro? Não. Foi satisfatório? Infelizmente sim. Pelo telefone dele, escrevi, aqui é a Maris. Meu marido me mostrou cada mensagem porque, ao contrário de algumas pessoas, ele entende o que o casamento significa. Você tentou roubar meu casamento, depois minha lua de mel. E agora está tentando flertar com o meu marido como uma participante rejeitada de reality show. É vergonhoso. Pare de tentar se mudar para uma vida que você não construiu. Fiquei encarando o texto. Meu marido disse suavemente. Isso é pesado. Ela mereceu cada palavra. Acrescentei. Estamos te bloqueando. Procure ajuda. E enviei. Ela começou a digitar imediatamente. Vi as bolinhas aparecerem, sumirem, aparecerem de novo. Meu marido pegou o telefone, bloqueou ela e colocou o aparelho no balcão. Então eu chorei. Não foi um choro bonito.
foi choro de raiva. Aquele em que o nariz fica vermelho e ninguém sai ganhando. Eu odeio ela, eu disse. Meu marido me puxou para um abraço. Eu sei. Odeio que ela ainda consiga me fazer sentir como se eu estivesse lutando por migalhas. Você não está. Eu sei que não estou. Essa é a parte estúpida. Eu sei. E ainda sinto isso. Ele me segurou mais forte. Sentimentos não são depoimentos de tribunal. Eles não precisam ser lógicos. Casei bem. Já mencionei isso? Na manhã seguinte, minha mãe ligou de um número que eu não reconheci. Atendi porque estava meio dormindo e achei que era da clínica. Erro de principiante. Ela não disse olá. Disse: como você pôde humilhar sua irmã desse jeito? Sentei na cama tão rápido que meu pescoço estalou. Como é que é? Ela está arrasada. Olhei para o meu marido dormindo, que estava com um braço sobre o rosto como um homem que não tinha ideia de que o circo tinha reaberto. Saí da cama e fui para o corredor. Sua filha mandou mensagens para o meu marido. Ela estava emocionada. Ela mandou uma foto. Ela diz que não foi desse jeito. Eu cheguei a rir. Baixinho, perigosamente. Mãe, eu vi a foto. Ela se sente rejeitada por todo mundo. Ela cometeu um erro. Um erro é mandar uma mensagem para a pessoa errada. Isso foi uma campanha. Minha mãe baixou a voz. Você tem tudo. Por que se sente tão ameaçada por ela? Lá estava. O cerne podre da questão. Por que você se sente ameaçada? Não porque ela fez isso? Não sinto muito? Não. Eu a criei para achar que a sua vida estava à disposição dela. E talvez a culpa seja minha. Não. Eu era a ciumenta. Eu era o problema por reagir à tentativa de roubo, à emboscada no aeroporto e agora à pescaria com o meu marido. Eu disse: você realmente não se ouve. Eu ouço minha filha sofrendo. Você tem 2 filhas. Silêncio. Eu não tinha planejado dizer aquilo. Saiu antes que eu pudesse polir a frase. Por um segundo, o corredor pareceu estreito demais. Minha mãe disse: isso é injusto. Não, eu disse. É a primeira coisa justa que eu digo em anos. Ela começou a chorar de novo. Não desliguei. Deixei que ela chorasse. Não porque me sentisse mal, porque queria saber se viria algo de real depois disso. Finalmente ela disse: não sei como consertar isso. Lá estava. O mais perto que ela já chegou de parecer perdida em vez de estratégica. A velha Maris teria corrido para ajudar. A velha Maris teria dito: está tudo bem. A velha Maris teria dado instruções, conforto, um mapa, um travesseiro. A velha Maris tinha feito trabalho emocional não remunerado para pessoas que ainda me achavam egoísta. A nova Maris ficou parada no corredor, descalça, e disse: não vou te ensinar a ser minha mãe. Ela inspirou profundamente. Eu disse: se você algum dia descobrir como se faz, faça isso bem longe de mim primeiro. E desliguei. Isso deveria ter sido o fim. Não foi, mas foi o fim da minha participação. O relacionamento da minha irmã não sobreviveu muito tempo depois do incidente das mensagens. Soube disso pela minha tia, que fingia que estava apenas me atualizando, mas estava claramente adorando. O noivo dela terminou tudo depois que alguém mostrou prints para ele. Não a foto, graças a Deus, mas o suficiente. Ele já estava humilhado pelos convites falsos e pela presepada no aeroporto, e as mensagens para o meu marido acabaram com o resto de confiança que sobrava. Minha mãe me culpou por isso também, naturalmente. Se minha irmã tropeçasse num tapete, tenho certeza de que meu nome apareceria no boletim de ocorrência. Minha irmã postou sobre traição de novo. Depois sobre cura. Depois sobre mulheres falsas que destroem outras mulheres. Depois deletou tudo e privou o perfil. Sei disso porque as pessoas me contaram. Não porque eu chequei. Tá bom. Chequei uma vez de um perfil fake que criei em um momento de fraqueza. Não me olhe assim. Não sou santa. Vi uma frase vaga, me senti patética. Desloguei e fui dobrar roupa como castigo. Comecei a fazer terapia depois disso, em parte porque estava cansada de a minha mãe morar na minha cabeça sem pagar aluguel. A terapeuta não ficou chocada, o que eu respeitei, mas disse que a coisa toda parecia senso de direito, fantasiado de família. Isso foi o suficiente para mim. Alguns meses depois do casamento, minha mãe mandou uma carta. Papel de verdade. Pelo correio. Manipulação bem vintage. Reconheci a caligrafia dela e quase joguei fora sem abrir. Depois não joguei. Depois coloquei numa gaveta. Depois tirei. Depois guardei de novo. Meu marido disse: você não precisa ler. Eu disse: eu sei, agindo totalmente como alguém que não sabia. Li sozinha no carro, em frente ao trabalho, porque aparentemente é onde tomo decisões emocionais questionáveis. A carta tinha 3 páginas. Começava com: sinto muito que você se sinta magoada.
o que deveria ser ilegal. Dizia que ela gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Dizia que nunca quis fazer eu me sentir substituída. Dizia que minha irmã sempre me admirou e não sabia como demonstrar. Dizia que meu padrasto me amava do jeito dele, o que era novidade para nós dois. Dizia que casamentos trazem estresse para as famílias. Dizia que esperava que um dia eu entendesse que o coração de uma mãe é complicado. O coração de uma mãe. Fiquei encarando aquelas palavras, sentada sob o sol forte do estacionamento, vestindo meu uniforme com uma mancha de café na manga, e não senti absolutamente nada por um segundo. Depois senti cansaço. Não devastada. Não furiosa. Apenas cansada. Não havia um pedido de desculpas real. Nenhum eu menti. Nenhum eu mandei sua irmã para o seu casamento como se fosse um ariete. Nenhum tentei usar pressão pública para te controlar. Nenhum pedi para o seu marido passar por cima de você. Nenhum fui para o aeroporto com uma mala porque perdi toda a noção de limite. Apenas palavras suaves espalhadas sobre fatos duros, como cobertura em cima de um bolo mofado. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Naquela noite, eu a queimei na lareira portátil que temos no quintal. Bem dramático, sim, mas também prático. Era uma daquelas de metal baratas e usamos uns gravetos velhos. Meu marido ficou ao meu lado com um copo de água, caso eu acidentalmente transformasse o encerramento emocional em uma emergência na vizinhança. Quer dizer alguma coisa? Ele perguntou. Pensei sobre o assunto. O papel enrolou e ficou preto. Não, eu disse. Ela já escreveu o suficiente. Depois disso, o silêncio se tornou mais real. Não perfeito. Eu ainda tinha dias em que uma lembrança aleatória me dava um soco na garganta. Ainda ficava tensa perto de feriados. Ainda me perguntava que versão da história minha mãe contava para as pessoas. Ainda tinha sonhos em que estava de volta naquela casa antiga, ouvindo a risada dela atrás da porta do quarto enquanto eu sentava com o cereal. A cura é rude porque se recusa a andar em linha reta. Mas nosso casamento ficou mais forte. Não de um jeito cafona, tipo, sobrevivemos a tudo. Mas de um jeito, aprendemos onde estão os vazamentos. Meu marido aprendeu que, quando digo que estou bem rápido demais, provavelmente estou a um imprevisto de distância de chorar na despensa. Aprendi que deixar alguém me apoiar não é o mesmo que ser fraca. Aprendemos a fazer piadas antes que o ressentimento pudesse criar dentes. Aprendemos que a família pode ser escolhida, mas também que a família escolhida ainda tem que botar o lixo para fora e pagar as contas. Muito inspirador. Coloque isso numa almofada. Alguns meses depois, vi uma foto de casamento minha rindo com o meu marido, enquanto meu pai aplaudia ao fundo. Minha tia disse que minha mãe tinha visto algumas fotos e chorado. Não me senti vitoriosa ouvindo aquilo. Senti apenas o baque surdo de entender que as consequências não reparam o que as causou. Naquela noite disse ao meu marido, não quero mais vingança. Ele me olhou enquanto dirigia. O que você quer? Assisti aos postes de luz deslizando pelo para-brisa. Paz. Mas não aquela paz falsa em que eu fico calada. Ele assentiu. A paz real faz mais barulho no começo. De novo, casei bem. Irritante como ele é inteligente emocionalmente. Torna mais difícil ser dramática. As festas de fim de ano chegaram, e com elas, a pressão previsível de parentes que achavam que o tempo era uma borracha mágica. Minha tia perguntou se eu consideraria mandar um cartão para a minha mãe. Eu disse não. Um primo disse, já faz meses. Eu disse, exato. Alguém sugeriu nos encontrarmos para um café em um lugar neutro. Eu disse, não sou um processo judicial. Minha avó, mãe do meu pai, simplesmente disse, muito bem, e me passou o purê de batatas. As rainhas usam cardigans. Minha mãe mandou um presente naquele ano. Um enfeite de cerâmica com 2 noivinhas pintadas. Irmãs, imagino. Talvez tenha achado doce. Talvez simbólico. Talvez tenha achado que eu o abriria e subitamente decidiria que a verdadeira tragédia foi não deixar minha irmã usar branco perto dos meus centros de mesa. Segurei o enfeite na mão por um longo tempo. Depois o doei com uma caixa de outros itens. Em algum lugar por aí, talvez alguém o tenha comprado sem bagagem emocional. Espero que sim. Minha irmã não mandou nada. Foi o melhor presente que ela já me deu. 1 ano depois do casamento, eu e meu marido voltamos ao Salão do Lago para jantar. Eles tinham um restaurante aberto ao público em certas épocas, e achei que seria estranho, mas não foi. O lugar parecia menor sem a emoção do casamento inflando tudo. O deck era o mesmo. A água era a mesma. A lareira era a mesma. Fiquei perto do ponto onde tiramos as fotos e esperei que a tristeza me pegasse. Não pegou. Em vez disso, lembrei do rosto do meu pai.
das mãos da minha madrasta nos meus ombros, do meu marido rindo quando o meu véu prendeu numa cadeira, dos meus avós dançando fora do ritmo, do bolo, das flores, do jeito que a noite pareceu minha porque eu tinha lutado por ela. Meu marido chegou perto de mim. Arrependimentos? Pensei no confronto do convite, no aeroporto, na mensagem que mandei pelo telefone dele, que provavelmente ainda não era aprovada por terapeutas, na carta queimada, nos números bloqueados, nos parentes que achavam que eu era dura demais. Sim, eu disse. Ele pareceu surpreso. Me arrependo de não ter cobrado uma taxa de aluguel da minha irmã antes de rejeitá-la. Ele caiu na risada e eu sorri, porque às vezes a cura soa como uma piada de mau gosto num deck de madeira. Depois fiquei séria. Me arrependo de algumas coisas que disse. Me arrependo de quanto de mim elas ainda tinham acesso. Me arrependo de ter deixado que tornassem nosso casamento estressante. Mas não me arrependo de ter dito não. Ele assentiu. Bom, e não me arrependo de ter casado com você. Isso também é bom, disse ele. Detalhe importante. Jantamos perto da janela. Nenhuma grande revelação. Nenhum encerramento dramático. Apenas comida, água e o meu marido roubando batata frita do meu prato depois de dizer que não queria nenhuma. Casamento. Às vezes as pessoas perguntam se algum dia voltarei a falar com a minha mãe. Perguntam como se a reconciliação fosse o chefão final da maturidade. Como se a versão curada de mim devesse estar acima de limites. Não sei. Talvez algum dia haja uma conversa. Talvez não. Não vou fazer promessas a uma versão futura de mim mesma só para confortar pessoas que odeiam histórias sem fim. O que eu sei é o seguinte. Minha mãe queria que o meu casamento provasse que eu finalmente poderia ser útil para a família que ela escolheu depois de mim. Minha irmã queria a minha vida, porque ensinaram a ela que querer era o suficiente. Meu padrasto queria o meu silêncio porque a minha existência lembrava a todos como aquela família começou. E eu? Eu queria um dia. Um dia comum, caro, emocional, levemente caótico, onde eu não fosse a filha extra, a amarga, a difícil, a menina de quem se esperava que desse um passo para o lado. Eu tive esse dia. Tive com segurança na porta e senha na conta do salão. Sim, o que não é exatamente a fantasia de noiva vendida em revistas. Mas eu tive. Caminhei até o altar com o meu pai. Dancei com o meu marido. Ri até o rosto doer. Fiquei perto do lago e senti, talvez pela primeira vez, que não ter sido escolhida pela minha mãe não significava que eu não era digna de ser escolhida. E quando a minha irmã tentou se meter no meu casamento depois, quando a minha mãe tentou transformar até isso em culpa minha, finalmente entendi algo que gostaria de ter aprendido antes. Algumas pessoas não querem conexão. Elas querem acesso. Acesso ao seu dinheiro, à sua simpatia, aos seus marcos, à sua paciência, ao seu marido, à sua paz. Chamam de família porque família soa melhor do que direito de posse. Então não dividi meu casamento. Não dividi minha lua de mel. Não dividi a atenção do meu marido. Não dividi a vida que construí depois de anos me sentindo como uma hóspede na minha própria infância. Talvez isso soe pequeno, mas depois de anos sendo tratada como o prato extra na mesa, ter posse de algo pequeno pareceu gigante. Pareceu fechar uma porta e finalmente perceber que eu não precisava ficar parada ali pedindo desculpas pelo som que ela fez. Pela primeira vez, guardei algo para mim. E, sinceramente, durmo muito bem agora.